Hoje o Opção Saúde vai tratar de doenças ligadas à saúde do homem. Disfunção erétil e problemas na próstata são os temas do Opção Saúde que começa agora. E para nos esclarecer sobre disfunção erétil e problemas na próstata, recebemos aqui o urologista Roberto Marins. Doutor Roberto, obrigada pela sua presença aqui no Opção Saúde. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês para poder orientar a população desse assunto que é cercado de tanto mistério e de tanto tabu, né? Com certeza, acho que vai ser super bem-vindo, super produtivo esse bate-papo. Obrigada, viu? Bom, então para a gente começar aqui o nosso programa, né, esse bate-papo, o que é a disfunção erétil, doutor? Pois não, disfunção erétil é o nome politicamente correto da famosa impotência sexual, vamos dizer assim, que por definição é a incapacidade permanente do homem obter e manter a ereção o suficiente para que ele consiga realizar o ato sexual. Então essa é a definição de impotência de disfunção erétil para os homens. Agora, não manter a ereção vez ou outra, por exemplo, já pode ser considerado um caso de disfunção erétil? Perfeito. Eu vou responder sucintamente essa pergunta. Tá. Falhar de vez em quando, uma vez ou outra, é normal. Então eu falo para eles, desencanem. Falhar uma vez ou outra é inerente de qualquer homem e isso não configura de forma nenhuma a doença. Mesmo porque às vezes a pessoa fica encanada com isso Sem e dúvida. acaba Sem dúvida. acontecendo outras vezes. Existem sim os fatores psicológicos, nós vamos discorrer depois, mas a falha eventual da ereção ela não é considerada um problema. Então, desencanar é a melhor opção nesse caso. Tá. Agora, quais os fatores orgânicos que desencadeiam esse problema? Pois não, são vários. Dentre os fatores orgânicos que nós temos, nós podemos considerar principalmente o diabetes, que é uma doença que traz consigo essa sequela, né, essa mazela. Nós temos, além disso, problemas hormonais que o homem pode ter, hormônios que podem estar elevados e que prejudicam a ereção, ou então a diminuição de alguns hormônios masculinos sexuais, que também podem trazer problemas. Estão presentes também como causa orgânica as doenças crônico-degenerativas, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial. Então, existe aí uma série de doenças que vêm junto com a idade que acabam trazendo disfunções orgânicas que acabam levando à impotência sexual. Agora, em relação aos fatores psicológicos, que também influenciam muito nesse Bastante. caso, né? Quais deles podem levar à disfunção erétil? Pois não. O problema psicológico, ele responde pela grande maioria dos casos de disfunção erétil no atendimento clínico nosso. E entre os fatores psicológicos mais envolvidos aí estão a ansiedade, a quadros de depressão, problemas relacionados, por exemplo, com preocupações em geral, aquele estresse do dia a dia. Isso infere no homem essa questão psicológica intensa que vai trazer prejuízo para a autoestima, para a autoimagem do homem e acaba repercutindo em quadros de disfunção erétil também. Bom, para as mulheres também acaba sendo uma situação delicada, né? Sem dúvida. Que não sabe como agir até nessas situações. Exato. E acabam associando essa disfunção com a falta de desejo. Sem dúvida. Isso pode estar ligado também? Pode. Eu falo que o problema de impotência sexual, de disfunção erétil, é um problema do casal. A mulher ela tem que ser co-participante desse problema. Eu acho até interessante que ela esteja presente na consulta, porque existe a participação da mulher na vida sexual do casal. Então, às vezes, a perda de interesse pelo homem pode estar, em relação à sua mulher, pode estar envolvido várias coisas. Ele pode, de fato, estar sofrendo aí uma causa orgânica, uma baixa hormonal que leva à perda da libido, mas ele pode estar também estressado, preocupado com algum problema que também leva a essa perda do interesse. Então, precisa ser investigado sempre o casal. Agora, em relação a bebidas alcoólicas, por exemplo, isso pode prejudicar também a ereção do homem? Sem dúvida, sem dúvida. O álcool, ele é o grande, ele tira a sensação de prazer do homem. Então, tanto o alcoolista crônico quanto a intoxicação aguda pelo álcool, ela não traz benefícios para a relação sexual e pode prejudicar a longo prazo.
cigarros e alguns outros tipos de drogas, isso também pode influenciar? Também influenciam. O cigarro, inclusive nos maços de cigarro, eu não sou fumante, mas veio até o desenho, né, da cinzinha sexual, da impotência. Né? Então o cigarro é hoje um grande inimigo, inclusive, do sucesso do tratamento. O fumante que vai no consultório com Marlboro no bolso, ele acaba não conseguindo muitas vezes êxito no seu tratamento. E as drogas, é interessante falar, que muito difundido entre os jovens, né, quando os jovens que são usuários de drogas, a droga ela dá ela entra às vezes como um afrodisíaco, mas ela dá até uma sensação de liberdade, a pessoa se solta, mas no cômputo geral ela traz um prejuízo também para o desempenho sexual. Então ela deve ser proscrita, não deve ser utilizada. Legal, doutora. A gente ainda tem muitas dúvidas para tirar aqui no decorrer do programa, mas a gente vai para um rápido intervalo agora. Okay. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua tratando sobre a saúde masculina. Então, eu te espero daqui a pouco. O Opção Saúde está de volta hoje falando sobre duas doenças ligadas à saúde do homem, a disfunção erétil e problemas na próstata. E para tirar as nossas dúvidas, recebemos aqui o urologista Roberto Marins. Doutor, continuando o nosso assunto aqui, o diagnóstico da disfunção erétil é feito pela descrição do paciente ou existe algum exame específico? Perfeito. Começa com o paciente nos procurando para contar do seu problema. Então, a gente faz a anamnese, escuta qual é a queixa que ele traz para a gente, para ver se de fato configura um quadro de disfunção erétil. E então, na sequência, é realizado um exame físico sumário e então são solicitados alguns exames laboratoriais que vão nos ajudar principalmente a classificar essa disfunção erétil em dois grandes conjuntos, as disfunções psicogênicas ou as disfunções orgânicas, para então a gente definir o tratamento adequado para elas. E como é realizado o tratamento para a disfunção sexual depois desse diagnóstico? Tem tipos de tratamento específicos? Existem. Nós temos, na realidade, três grandes classes de tratamento. A primeira classe de tratamento, que é a grande preferida pela população, existem trabalhos que mostram aí uma preferência em torno de 70%, que é o uso de medicação oral, que é a primeira linha de tratamento na realidade, são os medicamentos orais, ou então a terapia sexual quando o homem se propõe e tem motivação para realizá-la. Na segunda linha de tratamento, nós temos as injeções intrauretrais, as injeções intracavernosas e os dispositivos a vácuo, que são específicos para determinados tipos de disfunção. E na terceira linha de tratamento é o tratamento cirúrgico para a disfunção erétil. Bom, doutora, então você citou para a gente como são feitos os tratamentos, né? Falamos de medicamentos e falamos também de cirurgia. No caso da cirurgia, quais são os tipos de cirurgia que são realizadas? Pois não. O tratamento cirúrgico da disfunção erétil, que serve para os pacientes que têm indicação para esse tipo de procedimento, se baseia na colocação de próteses penianas. As próteses penianas hoje elas são de vários tipos. A gente escolhe esse tipo de prótese baseado em determinadas indicações e em conversa com o paciente, mas nós temos basicamente dois grupos, as próteses que são fixas, maleáveis, que são hastes rígidas de silicone contendo um fio de prata por dentro, e isso é colocado sempre em número par no pênis, são sempre duas que são colocadas, e isso garante a firmeza para a penetração desses pacientes que são impotentes. Nesse caso, essa penetração, ou melhor, essa ereção, ela é permanente? Essa é uma boa pergunta. O pênis que usa uma prótese fixa e maleável, ele fica sempre esticado com a prótese dentro, mas ele fica murcho. E no ato sexual, esse pênis vai se encher de sangue para que ele fique mais entumecido e fique quente, porque senão a parceira reclama. E existem as próteses infláveis. Essas próteses infláveis, elas teoricamente simulam o pênis de uma questão mais fisiológica, porque elas podem ficar eretas e podem provocar a detumescência também, através de um mecanismo que leva um conteúdo líquido que insufla essa prótese e desinsufla essa prótese. Existe uma bombinha que é colocada na bolsa escrotal e um reservatório que é colocado no abdômen do paciente, e o fluxo desse líquido vai para as próteses e sai das próteses,
simulando a ereção e a detumescência peniana. E essa ereção é controlada pelo próprio paciente? Pelo próprio paciente. Obviamente, não preciso nem dizer que esse mecanismo, essa prótese é muito mais complexa, ela costuma dar mais problemas também, a gente tem que colocar isso. A detumescência do pênis também não é 100%, porque existe a estrutura lá dentro do pênis, então ele também não detumesce por completo. E a bombinha é colocada na bolsa escrotal e é o homem que aperta essa bombinha para provocar a ereção e aperta essa bombinha para detumescer o pênis. Então é um mecanismo bem complexo aí que o homem controla. A hora que ele quer que o pênis fique rígido, ele aperta a bombinha. Quando ele quer que termine, ele aperta a bombinha de novo. Funciona no liga e desliga. Doutor, tem algumas ervas, assim, pela crença popular, que dizem ser afrodisíacos. Isso pode funcionar também ou é tudo mito? Funciona sim, Ju. A ideia eu acho que a ação dessas ervas e desses medicamentos aí alternativos entra mais num caráter psicológico do paciente, do fato dele se sentir seguro por estar tomando alguma coisa, do que propriamente de um efeito medicamentoso propriamente dito. Mas funciona, viu? Doutor, agora falando sobre a próstata, ela é um órgão exclusivo, né, do sexo masculino. Qual é a função da próstata? A próstata, ela é a maior glândula do sistema reprodutor do homem, portanto, ela está relacionada com a reprodução humana. A função dela no homem, basicamente, é de produzir um líquido que garanta a vitalidade dos espermatozoides e ela também tem uma participação na ejaculação e no orgasmo do homem. Então, ela tem contrações vigorosas e essas contrações entram aí na questão do orgasmo e ajudam a ejacular o sêmen, o esperma masculino. Então, o papel dela realmente é um papel reprodutivo. Me parece que ela é tão importante quanto o útero para a mulher. Sem dúvida. Ela tem a sua função na fase reprodutiva do homem e depois ela permanece ali muito sem função e aí pode trazer os riscos das doenças. Agora, por exemplo, dificuldades para urinar. Pode ser um sinal, um indício de que há problemas com a próstata? Sem dúvida. Existem várias doenças onde a próstata é a sede dessas doenças. E quando falamos da hiperplasia benigna de próstata, os principais sintomas e sinais da doença estão relacionados com o ato de urinar. Então é isso que chama a atenção do paciente. Os sintomas são precoces e estão relacionados realmente ao ato de urinar. Agora, além dessas questões em relação ao ato de urinar, alguns outros indícios podem ser percebidos pelo paciente que tem algum problema com a próstata? Perfeito. Geralmente, os sintomas estão relacionados ao ato da micção. Não existem sintomas diversos aí ou sistêmicos relacionados às doenças prostáticas. À exceção da doença neoplásica, do câncer de próstata, que uma doença já avançada pode trazer repercussões sistêmicas em outros órgãos e outros sintomas podem acontecer, mas em geral elas se restringem aos sintomas do trato urinário. Tá, agora a função renal ela também pode ser comprometida pelo mau funcionamento da próstata, doutor? Pode ser comprometido, porque um paciente que é prostático, ele começa apresentando sintomas irritativos para urinar. Na evolução da doença, os sintomas vão se tornando obstrutivos, ele vai criando dificuldade de colocar a urina dele para fora, a bexiga vai perdendo a sua função de esvaziamento e a pressão que passa a ser desenvolvida na bexiga se repercute para os rins e nós ainda temos pacientes que evoluem para uma insuficiência renal por conta de um problema de próstata. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, que é onde a gente vai tratar de um dos tumores que mais atingem os homens, o tumor de próstata. É daqui a pouco, no Opção Saúde. Voltamos com o Opção Saúde e hoje recebemos o urologista Roberto Marins falando sobre duas doenças masculinas, a disfunção erétil e problemas na próstata. Doutor Roberto, o câncer de próstata está entre os tumores que mais atingem os homens, né? Quais os fatores de risco para essa doença? Então, o câncer da próstata, ele é o tumor mais frequente no homem. Ele está na frente dos cânceres de intestino e na frente dos tumores de pulmão, por exemplo. E ele perde apenas para os tumores de pele não melanocíticos, então ele tem uma incidência muito alta na população masculina.
Os fatores relacionados ao câncer de próstata, eles ainda são pouco conhecidos, pouco estudados. Nós temos algumas evidências relacionadas à questão genética, a questões de doenças venéreas, existem fatores hormonais, fatores dietéticos, mas tudo isso daí ainda são alvo de pesquisa para se definir de fato aquilo que de fato está relacionado com a doença. O que se sabe é que de 1996 para cá que se estabeleceu uma grande relação entre o estilo de vida das pessoas, dos homens, e o câncer de próstata. E aí se descobriu que os cânceres relacionados à questão genética envolvem em cerca de 10% desses cânceres. E 90% deles estão relacionados ao estilo de vida, às questões associadas à qualidade de vida, ao estresse do paciente, ao tipo de dieta, principalmente a dieta de gorduras de origem animal e ao sedentarismo dessas pessoas. Então, esses são os fatores relacionados ao tumor de próstata. Agora, o exame clínico que identifica o tumor de próstata é cercado de preconceitos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse exame, doutor. Perfeito. A investigação, o exame de detecção precoce da doença, e aqui eu gosto de deixar claro que não podemos falar que é um exame de prevenção, porque esse exame não previne a doença. Esse exame apenas vai detectar se a pessoa tem ou não a doença na fase precoce. E esse exame de detecção, ele consta de 2 itens, a coleta de um exame de sangue, chamado de PSA, e o famoso toque retal, que é cercado de piadas, as pessoas tratam o assunto de forma muito parcial, existe muito preconceito, mas o toque retal ele é um exame indispensável, ele é um exame que não tira a masculinidade de ninguém, ele não é um exame que vicia ninguém, e ele é seguro, ele é prático, ele é barato e ele é rápido. E como nós estamos falando de o câncer de próstata, uma doença de caráter assim populacional, então é um exame excelente para se realizar em termos de política pública. Agora, é importante também que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, né, doutor? Dúvida. Isso vale para qualquer tipo de câncer. Quanto antes o câncer é detectado e tratado, as chances de êxito no tratamento são maiores. No caso do câncer da próstata, em específico, existe um grande dilema, porque é uma doença que não gera sintomas na fase inicial. Então, se formos aguardar os sintomas acontecerem para ir até o urologista, a doença já se alastrou e muitas vezes não se tem o que fazer. Então, essa busca precoce da presença do câncer vai surtir no resultado do tratamento no final. Agora, então, uma questão que acho que tem tudo a ver com o que o doutor falou agora. A partir de qual idade, então, o homem deve procurar um médico para fazer uma avaliação clínica mesmo da próstata e saber se está tudo ok ou se tem que haver um tratamento? Exato. Isso é importante, que todo homem, sem exceção, procure o seu urologista a partir dos 45 anos. A doença passa a ter uma incidência maior aos 50 anos para frente. E ela está muito relacionada com a idade. À medida que a idade avança, a incidência da doença avança também. Então, se preconiza que com 45 anos, todo homem procure o seu urologista para fazer o exame de detecção precoce. Em casos, por exemplo, de histórico na família, ou em casos, por exemplo, de diabetes, como o senhor disse que a pessoa pode ter mais disposição para ter a doença, o homem deve procurar um médico antes dessa idade ou não é necessário? Nos casos específicos em que exista um histórico familiar da doença, a chance do paciente de ter o tumor também aumenta. Então, ele deve procurar o urologista a partir dos 40 anos de idade. Então, todo homem a partir dos 45 anos procure o seu urologista, ou aqueles que têm um histórico familiar do câncer de próstata, procurem a partir dos 40 anos de idade. Agora, como é o tratamento do câncer de próstata, doutor? O tratamento do câncer de próstata, a gente pode dividir entre um tratamento cirúrgico ou o tratamento não cirúrgico. Uma vez confirmada a doença na próstata, o paciente tem como opção, dependendo do grau de extensão desse tumor, ele pode ser submetido a uma cirurgia radical, onde você retira toda a glândula prostática e as vesículas seminais, na esperança de que você esteja removendo ali junto o tumor, ou você pode optar pelas formas não cirúrgicas de tratamento, principalmente a radioterapia. Existem tratamentos com sementes radioativas também, chamado de braquiterapia,
E existem os tratamentos clássicos com medicamentos hormonais, o tratamento hormonal do tumor, ou a quimioterapia clássica. Agora, após todo esse tratamento, em casos de câncer de próstata, podem ocorrer casos de impotência sexual posteriormente? Sem dúvida, a impotência sexual ela acaba sendo uma sequela desses tratamentos do tumor, da próstata, especialmente no que se diz respeito à cirurgia radical, porque existe uma relação muito íntima dos nervos eretores do pênis com a glândula prostática. E na hora do médico fazer a retirada cirúrgica da glândula, fatalmente esses nervos acabam sendo prejudicados. E você acaba removendo partes ou até a totalidade desses nervos, na expectativa de se remover o tumor por inteiro. E, ou como sequela, o paciente acaba tendo algum grau de disfunção erétil no pós-operatório. Legal. Doutor, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo, viu? Igualmente, estou às ordens sempre que possível. Pode contar comigo. Eu tenho consciência de que acho que é muito importante esse trabalho, que muita gente, na vergonha e com todos esses mitos de procurar um médico, acabam se informando na TV, na internet. Eu acho que a gente chega até essas pessoas, mas acho que é importante a gente lembrar o pessoal de casa que é importante, é necessário procurar sempre um especialista, ir ao médico e enfrentar esses tabus, né, doutor? Nós temos que mudar a consciência do brasileiro de fazer a medicina curativa e a gente começar a investir na medicina mais barata que existe, que é a medicina preventiva, né? Com certeza. Bom, então fica a dica aqui. Obrigado. E para vocês, todos os homens que estão nos assistindo, sempre procurar também o seu médico. Bom, nós voltaremos a falar em saúde do homem, né, em outros programas. Então, eu já agradeci aqui a presença do doutor. Você que está em casa, pode ver o nosso programa em nosso site, que você confere esse e todas as outras edições na hora que você quiser. Nós voltamos na semana que vem com outros temas aqui no Opção Saúde. Até lá!